Segunda-feira, minha 8ª live da série de 30 dias de live para ajudar fotógrafos a evoluírem durante a crise. E hoje, como é segunda, a gente tem que abrir a nossa agenda, tem que olhar o que a gente tem pra fazer. E eu vou falar mais sobre isso, como que eu organizo a minha vida, como que eu organizo minha rotina e como você, fotógrafo, pode construir uma rotina dentro da sua vida de não rotina. Um fotógrafo que trabalha em casa, um fotógrafo que faz o seu horário, um fotógrafo que tem que se autogerir, como que isso funciona e como que eu faço durante esses meus 10 anos de profissão. Se você não me segue ainda no Instagram, o Instagram é Daros Bruno. Se você está assistindo no YouTube, depois deixa um comentário o que você achou dessa live. Se você está ouvindo no Spotify, se você está vendo no Facebook, me acha em algum lugar e vamos trocar. Tem o meu canal também no Telegram que você pode encontrar no link da minha bio do Insta, Daros Bruno. Vou soltar o play no Instagram agora e vai começar a live. Primeira coisa que eu gostaria de dizer nesta live, quando a gente iniciou na primeira live, ela era às 9h12 da noite. Aí a gente começou a experimentar fazer a live às 9h12 da noite. E como a gente tá subindo tudo no YouTube, no Spotify, no Facebook, tá fazendo uns vídeos curtinhos pra jogar no feed do meu Instagram. E aí, a gente queria fazer isso tudo após a live, porque no outro dia a gente tem um dia normal, um dia de trabalho. E isso tava fazendo com que a gente fosse dormir umas 2 horas. 2h30, teve um dia que a gente foi dormir, né? 2h30, eu acho. E isso tava sendo desgastante, a gente tava ficando cansado, a gente não estava gostando. A gente só percebeu isso, que 9h12 não era um horário positivo, tão bom pra gente, tão sustentável, tão saudável pra gente, porque fizemos, né? Então, nesse momento que a gente começa a experimentar, que a gente começa a fazer, a gente percebe o que tá sendo legal e o que não tá sendo legal. Tá sendo muito legal o fato de a gente colocar no Spotify, no YouTube, tudo no dia seguinte, mas não tava sendo legal pra gente desgastar tanto e a gente ter que dormir tarde, porque é algo que a gente não gosta de fazer. Embora eu tenha muitos momentos da minha vida, que depois eu vou compartilhar, que eu dormia muito tarde e acordava muito tarde, isso me deixava meio mal. Aí hoje é segunda-feira, minha 8ª live dessa série de 30 lives, e eu tinha programado para acordar às 6 da manhã. Segunda-feira é sempre o dia mais difícil pra mim pra acordar, assim, é o mais desafiador, assim, segunda-feira, não sei porquê, talvez porque no final de semana ou eu trabalhei, tava no casamento, aí dá uma desregulada no sono. E mesmo quando eu não trabalho também dá uma desregulada no sono, porque eu acabo dormindo um pouquinho mais, vou dormir um pouco mais tarde no sábado, acordo um pouquinho mais tarde no domingo, como eu acordei ontem. Você viu na live número 7, que eu falei sobre iniciativas, né? Que para um fotógrafo ter um resultado, que para ele ser bem sucedido, para ele ser um fotógrafo reconhecido, ele precisa de iniciativas, ele precisa tirar a bunda da cadeira. E hoje estou aqui falando sobre construção de rotina, como você organiza sua rotina, fotógrafo, mesmo trabalhando de casa. Eu sempre trabalhei de casa, teve um único período da minha vida, pouco menos de um ano, que eu tive um escritório. E aí depois posso até contar um pouquinho dessa experiência também, de como foi e o que eu acho, assim, né, se ter escritório é algo compensador ou não para um fotógrafo. Deixa eu até anotar, peraí, porque daí eu anoto e não esqueço. Escritório, só pra eu falar sobre isso depois. Mas beleza, então tá, continuando. Acordei hoje e, como eu tava falando, segunda-feira é sempre o dia mais difícil pra eu acordar. Eu tinha falado pra mim acordar, eu acho, antes. Se eu tinha falado pra mim acordar, não existe, tá, gente? Pra mim não existe. É pra eu acordar. Depois, sempre vem um verbo, depois você fala pra eu acordar, porque não falamos pra mim acordar, é pra eu acordar. Então, eu falava sempre pra mim e tu começou a me corrigir, hoje eu sou liberto disso. O Diego falava, pra mim fazer, pra mim comprar, pra mim não sei o que, e eu sempre ouvia ele falava, eu corrigia, né? Pra eu fazer, pra eu comprar. De tanto eu corrigir ele agora fala pra eu. Ele corrige outros, inclusive eu, que às vezes falo pra mim, eu acho que eu falei pra mim antes, mas tudo certo. Aí, segunda-feira é sempre o dia mais difícil pra eu acordar, agora eu falei certo. E hoje eu tinha programado pra acordar às 6 da manhã. Acordei 8h10, um susto. Sabe aquele susto assim que tu acorda? Meu Deus, eu tinha que estar acordado 6 horas. Só que antigamente eu acordava atrasado. Se eu acordasse atrasado, eu já pegava um chicote, né? E começava a dar nas minhas costas. Tipo, seu fracassado, por que tu não acordou no horário? E daí eu já acordava assim, ai meu Deus, saía. O que eu tenho que fazer agora? Porque eu não tô conseguindo. Daí eu sentava na frente do computador, ligava o computador e começava a trabalhar. E meu Deus, agora não vai precisar meu dia. E aquela sensação de sofrimento, de angústia, de preocupação, porque deu tudo errado. Meu dia foi uma merda, já não valeu mais.
já não foi como eu gostaria, né? Porque eu tinha planejado pra acordar às 6, daí acordei às 8, 2 horas de diferença, né? Tá tudo errado. Só que hoje eu entendi, e sou muito grato por isso, que nós fotógrafos, na sua grande maioria, fotógrafos autônomos, eu digo fotógrafos que trabalham por conta própria, tem liberdade de tempo. Isso é uma das coisas que eu mais valorizo na nossa profissão. E tem liberdade para organizar a sua própria agenda. Tem liberdade para, se hoje eu não estou tão afim de editar foto, eu edito amanhã. Claro que respeitando os nossos prazos. Porque também tem muito fotógrafo que não entrega álbum na data certa. Tem muito fotógrafo que não entrega foto no prazo combinado. E isso eu nunca fiz. Em 10 anos de profissão, sempre entreguei tudo no prazo certo. Sempre respeitei, sempre me comprometi com o que eu tinha para fazer. Claro que tem dias que eu não tô afim de fazer ali, eu passo pro dia seguinte, mas eu entendo que eu tenho um tempo para isso. Por isso, você fotógrafo que é um pouquinho, digamos assim, tipo, vai deixando para depois, né? Não só para você, mas para qualquer fotógrafo. Coloca um prazo maior na sua entrega de fotos, na sua entrega de álbum, que você sabe, você tem garantia de que você vai conseguir entregar antes. Por exemplo, na Voe a gente tem um prazo de 60 dias para entregar as fotos digitais. Só que depois do casamento. Então assim, um casamento aconteceu, a gente tem 60 dias para mostrar para o cliente as fotos. Só que tem casamentos que a gente entrega em uma semana. Tem casamentos que a gente entrega em um mês, depende do fluxo de trabalho. Mas a gente coloca um prazo maior para que a gente consiga entregar. Então vamos lá, repetindo e recapitulando essa primeira dica valiosa. Você fotógrafo que tá preocupado com o seu prazo de trabalho, que acha que não vai dar conta de entregar porque você talvez demora um pouquinho mais, ou hoje eu não vou fazer porque eu não tô tão afim de fazer, eu quero fazer uma outra coisa, coloca um prazo maior bota o dobro, né, de prazo para você entregar, e você sabe, você tem certeza, você tem garantia que você vai entregar antes. Se você colocar 60 dias e entregar em 30, o teu cliente vai ficar, meu Deus, ele entregou muito rápido. E isso tudo em contrato, que é uma coisa importante também. Então você tem que ter um contrato onde você vai ter uma espécie de manual. E se você tem interesse em saber mais sobre um contrato, conhecer mais sobre um contrato, que é realmente uma parte bem chatinha, assim, eu odeio o contrato, mas é necessário. Desde o meu primeiro cliente, que eu cobrava, sei lá, 100, 200 reais, tinha contrato. E quem fazia o contrato era o meu irmãozinho, Diego Darós. Por isso que nós nos completamos também, que ele já fazia parte burocrática desde o começo. E aí ele fez um contrato, adaptou, buscava de outro, e pegava um contrato X e Y e somava, ia unindo vários contratos, ia mudando cláusula, o cliente falava, isso não tá bom, isso não tá legal, a gente mudava, adaptava, isso a gente via que não dava certo na prática, a gente atualizava, enfim, foram 10 anos para construir o contrato que a gente tem hoje. E se você deseja ter esses 10 anos resumido em um clique, você pode baixar o nosso contrato, que vai estar no link do YouTube, tá? Depois nesse vídeo. Ou se você quiser, me manda um direct também, você que está assistindo aqui a live, pedindo, Bruno, quero saber como é que faz para ter o contrato de vocês. São 10 contratos. São 10 contratos. Casamento, 15 anos, ensaio fotográfico, contrato com freelancer e mais alguns também. Mais contrato alguns. Com álbum, sem álbum. Viu? A voz falou. Então, quando a voz fala, você acata. Porque realmente tem 10 contratos lá, já fiz a propaganda, tá? Você pode ter acesso, você que está interessado já vai buscar depois, tá? Vai estar ou no link da descrição do YouTube ou me chama no direct e pergunta. Tá, voltando. Onde eu tava? Tá, eu tava falando então como é desafiador acordar na segunda-feira. E aí hoje foi o dia que eu acordei 2 horas atrasado. E eu poderia muito bem ter me chicoteado, mas eu falei assim, bom, eu tenho essa liberdade de tempo, eu posso fazer as coisas que eu faria das 6 às 8, eu posso fazer à noite, eu posso arrumar minha agenda aqui, ou eu faço a live que eu tenho um horário marcado, que é às 9 agora, faço a live, e depois da live eu faço as coisas que eu gostaria de fazer antes. E aí nessa eu tenho a minha preciosidade, que eu tô olhando aqui pra ela agora, por isso que eu tô olhando pro lado, que é a minha agenda. É a minha agenda do Google. A agenda do Google, pra mim, é um dos maiores presentes da minha vida, é um dos maiores encontros que eu tive nessa minha experiência terrena, porque eu coloco tudo na agenda. Então, assim, vou compartilhar minha agenda com vocês de hoje, tá? Eu teria, das 6 às 9 da manhã, uma rotina de acordar, que eu escrevo aqui.
O que é a minha rotina de acordar? Eu faço coisas, eu tenho 3 horas do meu dia, as 3 primeiras horas do meu dia são pra eu fazer coisas pra mim, assim. Então, pra eu acordar e fazer um treino, pra eu acordar e depois do treino fazer uma meditação, pra eu respirar, pra eu fazer uma leitura, pra eu estudar, pra eu tomar o café da manhã com calma, pra não acordar com pressa. Quer passar? Tu ia passar escondida? Vai, passou. E passou uma pessoa atrás de mim. Então, eu tenho essa rotina de acordar das 6 às 9 da manhã, que é esse momento pra mim, pra eu começar o dia bem, começar o dia tranquilo, começar o dia sem pressa. Sabe assim, aquela sensação de tu quer fazer uma tapioca, vou fazer essa tapioca sem estar atrasado? Porque não tem pior sensação do que tu quer comer e daí tu vai fazer tudo rápido e daí tu vai quebrar o ovo quebra todo cagado e daí tu não consegue limpar e daí vai só gerando um atraso em cima do outro, uma ansiedade, É curtir aquele momento. E tipo assim, nossa, fazer a tapioca com calma, depois sentar na mesa. Vou comer a minha tapioca, vou tomar a minha água de coco, que delícia. E aí tu faz isso com calma. Tu respira, aí tu coloca uma música. Nossa, mas é bom. Toma uma água. A Gabi Foto comentou que não consegue desapegar da agenda de papel, só uma vez depois. Tá, já vou falar pra ela. Pode ser. Gabi, você falou que não consegue desapegar da agenda de papel. E não tem problema, tá? Eu amo a agenda do Google, eu gosto disso aqui. Mas cada um vai encontrar a melhor maneira de se organizar, desde que se organize. Por exemplo, eu tenho várias formas de me organizar. Eu passo tudo pra agenda. Mas vamos lá, se eu tô na rua, eu tenho agenda no celular também, mas eu não gosto da agenda no aplicativo, eu gosto de mexer nela no computador mesmo. Então assim, se eu tô na rua, se eu tô num lugar que eu não tenho acesso ao computador, o que eu faço? Ou eu mando um e-mail pra mim sobre alguma coisa que eu lembrei, sobre uma ideia que eu tive, sobre alguma coisa que eu tenho que fazer no dia seguinte, ou eu mando um e-mail, ou eu coloco nas minhas notas do celular. E aí depois, quando eu chego na frente do computador, que eu tenho esse momento todos os dias de parar e olhar o computador, eu abro o meu e-mail, eu olho as minhas notas do celular, vejo o que eu preciso colocar na agenda. Mas também, até anotei aqui que eu queria falar, que eu gosto muito do papel. Então assim, o papel, o momento que eu mais utilizo ele é em reuniões, é quando a gente está decidindo alguma coisa, é quando eu estou pensando numa ideia, é quando a gente precisa atualizar algum sistema nosso de coisas que a gente está fazendo, um fluxo de trabalho. Aí a gente está discutindo aqui sobre isso, eu passo tudo pro papel. Tipo, eu tenho que anotar primeiro no papel, não consigo anotar no computador direto. Tipo, eu vou rascunhando, descendo tudo que tá na minha cabeça, assim, tirando todas as informações, porque quando a gente joga pro papel, a gente vai esvaziando a nossa mente. Imagina se você tem 4 compromissos hoje e aí você deixa tudo na sua cabeça. Você fica com aquela coisa assim, né? Tá, eu tenho 4 compromissos. Daí tu vai ler um livro, tu lê uma frase que tu lembra, o meu terceiro compromisso é esse, é verdade. Daí daqui a pouco tu vai abrir o e-mail e tu vai falar, o meu terceiro compromisso é aquele, ótimo. Daí tu vai abrir o Instagram, o meu segundo compromisso é esse. E fica tudo na tua cabeça, tu não consegue se concentrar em nada, porque os compromissos estão todos aqui. Então quando a gente tira daqui e joga para um papel ou joga para uma agenda, a gente esvazia nossa mente para que ela receba novas informações, receba novas coisas para fazer e a gente não fique tão ansioso. Então assim, vai ser muito mais fácil esse processo, né, de eliminar o que tá aqui, jogar para algum lugar, que aí você tem garantia, como se fosse um HDzinho externo de compromisso, de coisas que você tem para fazer, e aí sua cabeça fica mais tranquila para te criar, ou para te se concentrar numa coisa de fato, né? Enquanto tu tá fazendo isso, enquanto eu tô comendo a minha tapioca no meu café da manhã, estou comendo minha tapioca no café da manhã e não tô pensando nas trocentas coisas que eu tenho para fazer no meu dia, porque tá tudo na minha agenda. Então eu tô tranquilo, eu não preciso ficar pensando sobre as coisas que eu tenho pra fazer, sabe? Tá tudo ali, tá tudo salvo, tá tudo registrado. Lembra que, voltando pra agenda de papel ali, que quando a gente usava a agenda de papel, que era em 2011, 2012, a gente começou a usar a agenda, não sei se era, nem era do Google na época, eu acho, era uma outra agenda. E a gente levou um processo gigante, acho que 1 ano, usando a agenda de papel e a agenda no computador. Sim. A gente ficava com medo, vai que a agenda do computador dá problema, né? Sim. E hoje a gente é livre de agenda de papel também. Sim, mas é aquela coisa também que cada um vai encontrar a sua melhor forma. Se a tua melhor forma de se organizar é ter uma cartolina na parede com escrito segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai colocar post-it ali do que você vai fazer, ótimo. Mas o importante é que você
tire da sua cabeça, né? Muito importante. E também, claro, a gente que trabalha com ensaios, casamentos, eventos, isso tem que estar muito bem registrado, né? Então a gente coloca não só na agenda do Google, como a gente tem em contrato, a gente tem no Trello, que é onde a gente organiza o fluxo de trabalho. Eu acho que mais pra frente eu posso fazer uma live só falando do nosso fluxo de trabalho dentro do Trello. A gente tem mais onde a data do evento? No Trello, no contrato, na agenda e na parede. A gente também tem na parede. Então a gente tem em 4 lugares as datas dos casamentos que a gente vai fazer. Então você, fotógrafo, sugestão de 4 lugares para você colocar o seu compromisso, o seu ensaio, o seu casamento na sua agenda. Tirar da sua cabeça e você tenha isso bem registrado de onde ele vai estar. Eu coloco na agenda do Google, eu coloco na parede de casa, eu coloco no contrato e eu coloco no Trello dentro de um fluxo de trabalho onde a gente não se perde, a gente vai arrastando cada notinha do nosso cliente assim conforme, fotografei, jogo pro lado. Depois vou fazer uma live falando só do Trello e do nosso fluxo de trabalho. Ok. Estava eu falando da minha rotina de acordar das 6 às 9 da manhã, então eu tenho esse momento, né, que eu tô ali curtindo minha vida, minha presença, e depois disso eu começo a trabalhar. Aí eu vou falar pra vocês a minha segunda de hoje, certo? Que eu teria esse momento das 6 às 9 da manhã pra fazer isso. Não acordei, eu acordei 8h20. Então eu acordei, tomei um banho gelado pra dar aquela acordada mesmo, e organizei aqui as coisas da live e comecei a fazer a live. Então tô no meu compromisso das 9 às 10 horas da manhã, que é a live. Depois da live eu tenho as tarefas pós-live, que é o quê? Que é ouvir todo o material que a gente sobe no YouTube, a gente sobe no Spotify, a gente sobe no Facebook, a gente faz uns cortes de uns vídeos curtos pra colocar no meu feed do Instagram, eu faço alguma coisinha ali no Telegram, que se você não tá no meu Telegram, no canal do Telegram tem o link na minha bio do Insta, você pode entrar depois. E aí vou fazer todas essas tarefas pós-live e depois almoçar, certo? Aí às 2 horas eu tenho uma reunião com o Diego e com a Dani, de que a gente fala do financeiro, a gente fala do comercial, a gente fala das nossas prioridades da semana, o que a gente vai ter de tarefa. Depois eu tenho uma reunião com a Yasmin e com o Alan, que são nossa equipe de vídeo, e aí a gente passa as prioridades deles também, conversa um pouquinho sobre a nossa semana. E depois disso, a gente vai rever as propostas da Voe, certo? Que a gente vai dar uma atualizada, vai olhar o que precisa mudar, enfim. E depois disso, que já é 5 horas da tarde, eu vou escrever algum post pro Instagram ou pro blog do Bruno, que tem lá, que eu tô começando a escrever também, que é brunodaros.com. E depois eu tô livre e à noite eu faço uma meditação. Esse é o meu dia. Só que, como eu não fiz algumas coisas que eu queria ter feito agora de manhã, das 6 às 9, por exemplo, treinar, eu não treinei. Então eu vou aproveitar para fazer depois que eu acabar todos os meus compromissos, lá às 6h30, eu consigo fazer um treino. Aí eu vou treinar e vou fazer as coisas que eu não fiz durante a manhã. Então assim, flexibilidade é tudo. Por que eu vou acordar me martirizando, me culpando, me chicoteando, sendo que eu posso simplesmente respeitar que eu precisei acordar um pouco mais tarde hoje, eu não tinha nenhum compromisso com outra pessoa, né? Além de vocês, às 9, que era aqui, eu estava aqui às 9. Então eu consigo adaptar e consigo mexer tudo que tá rolando no meu dia. E isso é muito bom. Por isso que é importante a gente ter prazos tranquilos para que a gente não fique naquela noia de eu tenho que entregar as fotos pro cliente em 3 dias, então daí eu fico naquela euforia. Não, bota um prazo maior e você vai conseguir ter esse seu dia mais tranquilo, mais calmo, do que ficar nessa ansiedade louca de querer resolver tudo no mesmo dia. Quer falar alguma coisa, Diego? Quero, a Gabi tem mais uma pergunta, Gabi, foco. Quando surge um compromisso de última hora e acaba bagunçando toda a programação do dia. Tá. Quando surge compromisso de última hora. Se surge um compromisso de última hora que vai bagunçar todo o seu dia, certamente ele é uma prioridade, né? Se ele chega assim de última hora a ponto de bagunçar o seu dia, ele é prioridade. Só que aí você tem que ver se ele realmente é prioridade. Chegou um compromisso, eu vou olhar pra minha agenda que eu tenho hoje, eu vou olhar pra esse novo compromisso. Aí eu falo, o que é prioridade? Eu olho aqui, bom, vamos supor, tá? Vou pegar um exemplo. Deixa eu pensar num compromisso. Vou pensar em 2 compromissos, tá? Vou pensar uma reunião com um cliente que quer fechar um negócio comigo. E vou pensar um outro compromisso que é tomar um café com um amigo, tá? 2 coisas. 2 compromissos que envolvem outras pessoas, importante. Um que é um café com um amigo e outro que é uma reunião com um cliente para fechar um contrato, certo? Surgiram esses 2 compromissos hoje, certo?
Eu vou olhar pra minha agenda, vou ver o que eu tenho pra fazer. Bom, eu tenho reunião com o Diego, com a Dani, com a Yasmin e com o Alan, tenho a proposta da Voi pra fazer e tenho depois escrever um post pro Insta. O meu café com o meu amigo é tão importante assim, é preciso fazer hoje essa conversa com ele, a ponto de eu ter que transferir a reunião com a Yasmin, com o Alan, com o Diego, com a Dani e ver a proposta da Voe, ou eu posso fazer a reunião, um café com meu amigo amanhã à noite, que eu não tenho nada. Aí eu vou ter que analisar isso. Agora, um fechamento de contrato com o cliente, nesse momento que a gente tá, é extremamente importante. Se um cliente me liga e fala, ou manda um WhatsApp, né? Ninguém liga mais. Se o cliente me manda um WhatsApp falando, eu preciso fazer uma reunião contigo, tu pode ir hoje às 2 da tarde, e era a reunião que eu tinha com o Diego e com a Dani, pô, nesse momento eu preciso fechar negócio. Então é óbvio que eu vou fazer a reunião com esse cliente, e aí depois eu vejo o que vai ficar acumulado na minha agenda, eu vou reorganizar, vou ver. Bom, a reunião com o Diego e com a Dani eu posso fazer à noite? Posso, a gente tem essa liberdade, o cliente só podia às 2 horas da tarde. Então eu vou, claro, dar prioridade para esse cliente e vou adaptar. Então assim, tudo é adaptável, a gente precisa entender que se surge um compromisso inesperado, preciso olhar para esse compromisso inesperado e olhar para minha agenda o que já tem e falar o que é mais importante agora. É esse compromisso inesperado? Qual é a minha prioridade agora? É fechar um negócio ou é fazer reunião com o Diego e com a Dani? Minha prioridade é fechar um negócio primeiro e eu posso fazer reunião com o Diego e com a Dani à noite, posso fazer amanhã em últimos casos, entendeu? Ou até, assim, por exemplo, aqui eu tenho que escrever post, Insta e blog. Se eu não escrever hoje, eu não vou atrasar todo o meu negócio, não vou atrasar a minha vida. Então eu poderia sugerir para o cliente fazer reunião às 5 da tarde. Se ele não puder ainda assim, aí ele só pode às 2 da tarde, eu transfiro a minha reunião com o Diego e com a Dani para as 5 da tarde, que era o que eu tinha ali, o post Insta e blog, que não é tão importante. Enfim, tudo dá para adaptar, tudo dá pra gente escolher, né? Tipo, isso é prioridade ou não? Isso eu tenho que fazer agora ou não? Não sei se deu pra entender. Uma espécie de balança, né? Cada compromisso, tem compromisso nos 2 horários. Esse cliente quer falar comigo nesse horário e eu tenho outro cliente que quer falar nesse horário. Isso. O que é prioridade, né? Eu botar numa balança e ver, esse aqui é primeiro, esse aqui é segundo. É isso mesmo. Então, cada compromisso seu é como uma balança. Surgiu um compromisso novo, você tem que colocar ele na balança e ver o que é mais prioridade aqui. É essa reunião com o cliente ou é editar essa foto? Eu tenho prazo para editar essa foto? Tenho. Bom, então claro que eu vou atender o meu cliente primeiro. Então, você tem que estar sempre analisando e observando isso para que tu não fique naquela sensação de que tu fez algo errado, sabe? Ok, aí então falei do meu dia, falei que eu queria acordar mais cedo, não consegui, então a mesma coisa, não consegui, a minha prioridade no momento foi dormir. Então eu dormi, respeitei e aí à noite eu vou lá e faço o que eu não fiz. Se eu não fizer hoje, se eu não conseguir fazer o treino hoje, tudo bem, não vou me matar também, entendeu? Não vou me martirizar. Se eu chegar à noite e não tiver a fim de treinar, eu não vou, entendeu? Porque amanhã eu sei que eu vou acordar cedo e eu faço. Então se eu treinar, eu sei que se eu treinar 4 vezes na semana eu já tô feliz. Hoje é só segunda, então tá tudo bem. A gente não precisa entrar na noia, não precisa criar pânico. E uma coisa que eu gosto bastante é que a gente faça uma coisa de cada vez, né? Concentrado. Se eu tô editando foto, eu estou editando foto. Eu não tô editando foto pensando na reunião que eu tenho com o Diego e a gente ali na mesma hora conversando. Não. Se eu tô escrevendo um texto pro Insta, eu quero estar com fone de ouvido escrevendo texto pro Insta. Eu não quero, enquanto eu tô escrevendo texto pro Insta, que alguém venha aqui e a gente comece a fazer uma reunião ao mesmo tempo, sabe? Ou que eu tenho que editar foto enquanto eu escrevo. Não, uma coisa de cada vez. Quando a gente percebe que estar concentrado no que eu tô fazendo me faz com que eu faça isso muito melhor, eu vou desempenhar muito melhor essa tarefa. Nossa, você vai ver como dá diferença, assim. Aí tem isso aqui que eu dei pro Diego, que é uma caixinha com 100 cartas com exercícios para atenção plena e redução de estresse. Aí eu vou tirar uma carta aqui pra ver o que sugeriria. Acabou meu negocinho agora, eu tava controlando pelos que já tinham olhado pra baixo, agora mostrou tudo igual já era, aqui. Não, mas eles são virados. Desvirei? Virou, então fudeu tudo. Desculpa. Ele tava desvirando. É que era pra ser, né? Certo. Ele tava desvirando o que ele já tinha tirado, eu desvirei tudo pra embaralhar. Desculpa. Mais do zero. Tá, vou tirar uma carta então pra gente fazer hoje, tá? Aprenda a fazer as pazes com a imperfeição. Afirme a si mesmo. Tudo é perfeito do jeito que é, aqui e agora. Viu? Acabei de falar sobre isso. Eu tinha embaralhado aqui as cartinhas dele, que ele já estava organizado, e eu acabei de desembaralhar do jeito que ele estava organizando.
E aí veio a cartinha: aprenda a fazer as pazes com a imperfeição, afirme a si mesmo, tudo é perfeito do jeito que é, aqui e agora. Mas eu queria um de exercício. Ah, tipo assim, ó. Agora tu vai burlar as regras. Vou burlar as regras. Inspire profundamente e retenha o ar, realizando pressão do queixo contra o peito. Permaneça assim o máximo de tempo. Expire lentamente, repita algumas vezes, essa respiração traz tranquilidade, que é isso aqui, eu acho. Enfim, são exercícios que você pode fazer pra... Quem tá ouvindo no Spotify não entendeu nada, né? Você pode ver no YouTube, tá? Que eu tô fazendo quase um exercício aqui de respiração pra mostrar pra você que é muito importante quando a gente tá concentrado em uma tarefa específica, certo? Aí beleza. Ontem não, o que eu ia falar ontem? Não tem nada a ver com ontem que eu ia falar. Ano passado eu tinha uma agenda completamente doida, assim, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu dormia tarde, acordava tarde, então assim, eu não conseguia acordar antes das 10 da manhã, eu ficava naquela soneca, assim, o tempo inteiro, e era algo que me deixava muito mal e chateado, e eu botava despertar às vezes 8 horas da manhã, nunca conseguia acordar 8 horas da manhã, eu acordava sempre 10, 10 e meia, cansado. Tipo, tinha passado de soneca, trocentas vezes. O Diego sempre falava: desliga essa merda desse soneca e dorme então, se é isso que tu quer. E eu ficava naquela, assim, né? Só que ao mesmo tempo, eu, sei lá, tava indo, assim, tava deixando, né? A vida me levar. Até que eu tive aquele episódio na minha vida, que talvez você já deve ter ouvido eu falar em algum momento, porque eu já falei bastante sobre isso, que eu tive a crise de pânico no Ed em Brasil. E aí comecei a ressignificar várias coisas na minha vida. Comecei a mudar o meu jeito de me alimentar, comecei a tirar várias porcarias que eu comia, comecei a me exercitar, que era algo que eu não fazia. E tudo isso foi fazendo com que eu tivesse mais disposição no meu dia. E comecei a acordar mais cedo. E aí, conforme eu comecei a acordar mais cedo, eu vi como era bom, como eu conseguia aproveitar a minha manhã, sabe? Pra fazer outras coisas que eu gostaria e à noite eu descansava. E, nossa, foi muito massa, assim, pra mim, porque eu realmente não conseguia acordar cedo. E aí, depois que eu comecei a cuidar da minha vida como um todo, de me equilibrar mais, assim, de entender que eu preciso ter uma vida mais saudável, que eu preciso me exercitar, que eu preciso me movimentar, que eu preciso comer bem, entender que o meu corpo é a parada mais massa que eu tenho e que é isso que vai me levar para qualquer objetivo, né? E eu comecei a mudar tudo isso, só que eu comecei a mudar tudo isso porque eu tinha um propósito, eu sabia por que eu queria mudar, eu sabia que eu precisava do meu corpo, eu precisava do meu físico, eu precisava da minha mente, eu precisava do meu emocional, tudo em equilíbrio para que eu conseguisse chegar aqui hoje na frente de uma câmera ou de um celular e fazer uma live, conversar com as pessoas. Eu sempre tive o desejo muito grande de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então assim, eu quero fazer uma palestra para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, para 5.000 pessoas. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar em equilíbrio. Então, quando eu entendo esse meu propósito de que eu quero atingir mais pessoas, eu quero falar com as pessoas e para isso eu preciso estar bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, fica mais fácil eu ir para academia, fica mais fácil eu me alimentar melhor, porque aí sempre que eu tô com aquela preguiça de ir para academia ou não, eu penso nisso, eu falo, mas eu quero falar com grandes públicos, então para isso eu preciso me cuidar. Eu preciso entender que isso aqui é o meu templo, então eu vou lá e tomo cuidado maior com o meu corpo, com a minha mente e com o meu emocional. Então, você que é um fotógrafo que não consegue ter comprometimento, eu te sugiro a encontrar o seu propósito. Por que você quer ser comprometido? Né? Ser comprometido por ser comprometido apenas, tudo bem, mas quando você tem um compromisso na sua agenda, você quer honrar com esse compromisso, quando você tem várias tarefas no seu dia, você quer fazer várias tarefas no seu dia, o que importa no final de tudo isso? Por que você está fazendo todas essas tarefas? Existe uma razão maior? Bom, eu estou fazendo todas essas tarefas porque eu quero ser um fotógrafo que vai fazer X coisa. Essa X coisa tem que te motivar a acordar todos os dias e motivar você a respeitar todos os seus compromissos. Sempre como a gente gostaria, uma liberdade de entender que hoje eu queria acordar mais tarde, né? Eu acabei acordando mais tarde, não que eu queria, aconteceu, não foi algo que eu desejei e tá tudo bem, não vou me martirizar por isso, né? A gente pode acordar mais tranquilo, porque eu sei que tá tudo bem, eu tô em casa agora, né? Se fica em casa,
eu não vou ter compromisso para fazer fora de casa, então eu consigo me organizar. Se eu não treinar hoje eu treino amanhã, se eu não treinar de manhã eu treino à noite, e assim eu vou me organizando, né? A gente tem essa liberdade e eu acho que é muito importante a gente ir sentindo assim o que o nosso corpo está pedindo, o que a gente está pedindo agora para fazer. Tem vezes que eu começo a escrever assim e eu tenho que, sei lá, editar a foto. Vou dar um outro exemplo. Aí eu começo a escrever e eu vejo que eu tô escrevendo super bem nessa hora, tá fluindo super bem. E aí eu vejo que já tá começando a invadir o tempo que eu tinha programado para editar a foto. Aí eu pego o tempo que eu tinha para editar a foto, jogo para depois ou para amanhã, porque eu tenho prazos grandes, então eu consigo fazer esses ajustes e continuo escrevendo, porque eu sei que nessa hora tá fluindo o eu escrever, entendeu? Então eu vou escrevendo, e aí isso vai me fazendo bem. O que eu tinha para fazer nesse horário, jogo para amanhã. Então, flexibilidade. A gente tem essa vantagem de trabalhar em casa e de cuidar da nossa própria agenda, que é isso, é flexibilidade. Então, liberdade de tempo, de eu conseguir mexer em tudo isso, entendendo sempre o que é a minha prioridade agora, o que o meu corpo, o que eu tô pedindo pra mim mesmo, né? Então, é isso, assim. Eu tive escritório por um tempo, que eu anotei aqui que era pra eu falar depois e tô falando. Tive escritório durante quase um ano, né? Mas, no fundo, hoje em dia, um fotógrafo não precisa de escritório. Eu trabalho em casa esse período todo da minha carreira e com cada vez mais o mundo online a nosso favor, a gente tem possibilidade de fazer reuniões online com os nossos clientes. Eu tenho várias coisas que facilitam essa reunião com o cliente, então tenho vídeo de apresentações de álbum, tenho uma apresentação bem elaborada, tenho dúvidas frequentes no meu site e tudo isso faz com que o cliente já consiga entender o nível do trabalho que eu faço e consiga criar uma confiança mesmo sem escritório. Então você tem que trabalhar muito mais por construir essa reputação com seus outros clientes, pegar depoimentos dos seus clientes que vão provar que você é um bom profissional, que vão provar para os novos clientes que você tem um negócio sério, de verdade, que você é massa, que você é um fotógrafo excelente. E tudo isso vai dando segurança para o seu cliente a ponto de que ele não precisa ir até o teu escritório. Só no teu Instagram e no teu site ele já consegue ver se você é um bom fotógrafo ou não. Mas claro que ainda assim pode existir exceções e o cliente quer muito te ver pessoalmente, claro, você vai marcar uma reunião, mas não precisa ser no seu escritório. Você tem vários lugares no planeta que você pode marcar uma reunião. Você pode fazer num café, você pode fazer num restaurante, você pode fazer onde for melhor para ele, até ir na casa dele. A gente fez muita reunião indo na casa dos clientes também. Principalmente cidade do interior, né? Que a gente veio de uma cidade do interior e as pessoas querem ter esse contato mais próximo, né? E a gente fazia muita reunião em shopping, em café, na casa do cliente. Tipo, hoje o público da Voe, ele é mais online, assim, eu consigo resolver tudo online, as noivas são mais abertas para isso, mas pode existir um fotógrafo que trabalhe mais no interior, onde os clientes já são mais fechados em relação a isso, preciso ver pessoalmente, né? Preciso ver para crer. Tudo bem, você vai marcar suas reuniões pessoalmente e não tem problema, só que não precisa ser dentro de um escritório. O escritório só vai te trazer custo, vai trazer, o que mais que o escritório traz? Status, que não paga conta, então assim, você tá preocupado mais com o quê? Com o seu negócio te trazer um lucro no final do mês, ou você quer mostrar para as pessoas que você tem um escritório, só para dizer que tem um escritório, e no final das contas tá lá tendo mais contas para pagar, e isso nem tá fazendo diferença no seu negócio. Eu tô falando isso para um fotógrafo que não depende de um estúdio. Estúdio é diferente. Aí se você tem newborn, você precisa fazer qualquer trabalho em um ambiente que é seu mesmo, né, de estúdio e tal, aí é outros 500, né? Isso vai te trazer um lucro. Esse estúdio tá ali com um objetivo, não é algo só para atender um cliente. Eu tava falando sobre ter um escritório para atender cliente. Isso eu não vejo vantagem porque eu posso atender ele online, eu posso atender ele em qualquer lugar, eu posso ir ao encontro dele e tá tudo bem. Enquanto o escritório me traria só um custo ou uma despesa desnecessária, ao meu ver. Mas se você tem estúdio, você tem que fotografar nesse espaço, aí ok, porque ele tá te dando lucro, ele tá te dando resultado e é só sucesso. Eu acho que deu pra esclarecer bastante coisa, né, sobre a agenda. Então, principalmente você fotógrafo que trabalha em casa, que cuida do seu próprio horário, cuida da sua própria rotina, entenda que você tem flexibilidade, você não precisa se culpar, você não precisa jogar um chicotinho nas suas costas se não foi tão como planejado.
mas você precisa ter prazos bem grandes não, maiores do que você costuma entregar, para você ter essa flexibilidade de hoje eu tô a fim de fazer outra coisa, eu faço, não fica naquela, eu vou entregar em 5 dias e aí, meu Deus, 5 dias eu não consigo dar conta e entra naquela loucura, ansiedade, bota 10 dias, entrega em 7, o cliente vai ficar feliz e você vai ter mais tempo, você vai ter 2 dias de folga. 2 dias de folga para fazer outras coisas, para cuidar do seu marketing, para cuidar do seu post no Insta, para cuidar da estratégia, para cuidar de um fluxo de trabalho, para rever os seus contratos, para fazer toda a parte operacional, para atender clientes, para mandar WhatsApp, enfim, para cuidar de toda essa parte. Então, hoje é segunda-feira, quis fazer essa live mais voltada para a rotina, principalmente porque hoje eu acordei atrasado, mas faz parte. E tô bem, tô tranquilo, porque sei que meu dia tá tudo resolvido aqui, eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer da mesma forma, não vou me culpar, não vou me martirizar, porque é tudo como, qual era a frase que eu tirei? Deixa eu ver se tá aqui. Não, mas eu vou falar outra. Ah, é essa mesmo. Tudo é perfeito do jeito que é aqui e agora. E é assim que eu encerro essa live, espero que você tenha gostado. Deixa um comentário se você tá assistindo no YouTube. Me manda um direct no Instagram se você tá ouvindo no Spotify. Se você tá vendo no Facebook também deixa um comentário. Eu tô falando isso pra câmera que tá atrás de mim, tá, pessoal que tá aqui na live? Porque por isso que eu tô olhando lá pra trás. Tem uma câmera me filmando, que é a câmera que depois a gente sobe os vídeos. Então, meu canal no Telegram também, pra você que está assistindo no YouTube, ou pra você que tá aqui também, na live. Tem um link aqui na bio, que você pode entrar no canal do Telegram, lá eu falo diariamente, aviso quando a live vai entrar, aviso quando a live entrou, falo sobre coisas, tem um chat também, que você pode mandar perguntas por lá, e acho que falei tudo. Pra quem quiser acompanhar todas as lives, tem uma playlist no teu link da bio, que é 30 dias de live para ajudar fotógrafos a evoluir. Tá bom. Tá, pra quem quer acompanhar todas as lives, né, vocês já ouviram a minha voz do além aqui falando, que tem um playlist, ou uma playlist, lá no YouTube, Bruno Daros, que também tem o link aqui na minha bio, daí lá nessa playlist você já tem todas as lives em sequência, você pode fazer uma maratona e assistir todas as lives e aprender e evoluir nesse tempo onde tá todo mundo mais em casa, todo mundo preocupado com essa crise, o que vamos fazer para ser fotógrafos melhores. Tem lá já 7 vídeos, hoje vai entrar o 7 e amanhã entra o 8º, que é esse. Então, valeu, obrigado, é nóis, se você gostou, um beijo. Se você não gostou, um beijo também.